Cumprimento a igreja com a paz, Senhor Jesus, amém? Amém. Você que pode, por favor, abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 6. Em seu último versículo, versículo 23. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Grande é o nosso Deus. Enquanto os irmãos procuram, gostaria de agradecer a Deus por mais um dia, estar na sua casa e poder ministrar a sua palavra. É sempre uma honra, um privilégio, uma dádiva que Deus concede a nós. Também ao pastor Edgar pela oportunidade. Que Deus abençoe o Senhor e a sua família. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Mais uma vez. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Curva essa cabeça e ore comigo. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, mais uma vez quero te pedir, Senhor, venha me usar conforme a sua vontade, conforme te agrade, que a sua voz ecoe neste lugar para falar com a sua igreja. Não aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer dizer com a sua igreja. Eis-me aqui, Senhor, totalmente dependente do Teu Espírito Santo. Peço que o Senhor me tome e use em Tuas mãos. E o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, quando vamos estudar ou pregar nas cartas de Paulo, nas suas epístolas, temos que levar em consideração que as cartas de Paulo são cartas doutrinárias, como por exemplo, diferente de Provérbios, Salmos e Eclesiastes, que são livros poéticos. As cartas de Paulo são livros doutrinários. Doutrina é ensinamento, regras, princípios a serem seguidos. Então, sempre que vamos estudar os livros a qual Paulo escreveu as suas epístolas, temos que ter em consideração que são cartas doutrinárias. Esta carta, a qual nós lemos, a carta de Paulo aos Romanos, tem 16 capítulos. Do primeiro capítulo ao capítulo 11, Paulo, de uma forma doutrinária bem direta, fala sobre a justificação pela fé em Cristo Jesus. Do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo, de uma forma doutrinária, fala sobre a justificação pela fé em Cristo Jesus, levando em consideração o contexto histórico, onde os judeus queriam imputar para os novos crentes a circuncisão, queriam viver na graça, mas ainda com a lei. Jesus veio não para tirar a lei, mas para cumpri-la. Já os judeus que se convertiam queriam que os gentios seguissem os mesmos rituais que eles seguiam. Então Paulo começa de uma forma doutrinária a falar com este grupo de novos crentes, de novos cristãos e judeus que estavam vindo para o cristianismo, sobre a justificação pela fé em Cristo Jesus. Do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo leva a doutrina, e do capítulo 12 ao capítulo 16, Paulo aplica para viver de uma forma prática essa doutrina que ele vai levando à igreja. No capítulo de número 3, o versículo 22, diz assim: isto é a justiça de Deus, pela fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença.
Então Paulo começa a dizer: não há diferença entre gregos, entre gentios, entre judeus. Se você crer em Jesus, você tem a fé, através da fé, crendo em Cristo Jesus, você recebe a vida eterna. Jesus, Deus, não faz acepção de pessoas. Então Paulo começa a falar sobre esta justificação, não pelas suas obras, porque ninguém aqui de nós merecíamos este amor, mas pela fé nós recebemos Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Mas isso também não é forma de gloriarmos, porque Paulo em outra carta diz: pois sois salvos não pelas obras, mas pela fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Ou seja, até mesmo a fé que nós temos para crer em Jesus não vem de nós. O próprio Deus nos concede a fé, e através da fé nós cremos em Jesus. Então nem se mesmo Deus não operasse em nós, nós não conseguiríamos chegar a Cristo Jesus. Como a palavra de Deus diz, ninguém consegue chamar Ele de Senhor se não for através do Espírito Santo, quem convence o pecador. É por esse motivo que não podemos imputar as pessoas, é o Espírito Santo que trabalha. É por esse motivo que, ao falar aos não crentes, aqueles que não seguem a Jesus, temos que ter a sabedoria, pois não é com força e nem violência. Temos que pregar a verdade, a palavra de Deus, mas com prudência, com sabedoria, porque não é você que convence, e sim o Espírito Santo nos corações de cada um. E Paulo continua dizendo: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. É gratuito, ninguém paga nada. Aqui o que conta não é quanto você tem no banco. Aqui o que conta não é quão caro é as suas vestes. Aqui o que conta não é quem canta mais bonito, quem prega mais bonito, quem se veste melhor. Aqui são todos salvos pela mesma graça, pela mesma fé em Cristo Jesus. Somos todos iguais diante do nosso Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Muitos querem ser maior do que o outro, querem se sobressair sobre os outros. Como diz o pastor Euclides de Guaxupé, não comeu nem 1 quilo de sal com o seu pastor e quer ser alguma coisa. Nem colocou o pé no degrau, só colocou o pé, nem subiu e já quer se achar. Como Eliseu Rodrigues já disse, não. Quando virou diácono, chegou em casa, a esposa disse: meu bem, você já chegou? Aí o pregador brinca: não, meu bem não, diácono fulano de tal, agora me respeita que eu sou diácono, eu tenho cargo, eu tenho nome. Quantos pregadores por aí se esquecem do nome de Jesus e priorizam o seu nome? Meu Deus. Teve um pregador, uma certa feita, que o seu nome começou a sair da mídia. O seu nome não era mais falado, não era mais notado. Ele era um grande pregador com muitas agendas, mas começou a ser esquecido. E este pastor conta que ele foi orar e reclamar com Deus, dizendo: Deus, será que eu estou em pecado? Deus, por que o meu nome está sendo esquecido? Aí Deus falou no secreto com ele: qual é o nome que salva? Aleluia. Qual é o nome que cura? Qual é o nome que liberta? É o meu. Então esquece o teu e prega o meu nome. Aleluia. Muitos querem pregar psicologia, filosofia, colocando no altar, em vez da palavra, filosofias humanas. Nada contra.
Porém, você não pode se esquecer que quem te tirou do mundo não foi a psicologia. Quem te tirou do reino das trevas não foi a psiquiatria. Quem fez você mudar de vida não foi a filosofia, mas foi o poder da palavra de Deus. Não troque ela por nada. Aleluia. E aí Paulo continua nessa doutrina sobre a justificação pela fé. E no capítulo de número 5, Paulo traz uma comparação muito linda, onde ele compara Cristo com Adão. Ele diz: através de Adão entrou o pecado no mundo pela sua desobediência, mas através da obediência de Jesus, pela obediência de um homem, entrou a vida. Através de Adão entrou a morte, através de Jesus entrou a vida. Aleluia. Adão no Éden desobedeceu a Deus, não cumprindo a palavra, e por não cumprir a palavra ele trouxe uma maldição. Porém Cristo Jesus, mesmo sem ter pecado, a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas em nada pecou. Mesmo não precisando, ele obedeceu. Como disse Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, a forma humana, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Lá no jardim, Adão coloca a culpa para Eva: eu pequei por causa da mulher que tu me deste, a culpa foi da mulher que o Senhor me deu. Já na cruz, Cristo pegou a culpa que era da igreja, que era da sua noiva, e colocou sobre ele. Adão colocava a culpa em Eva, Jesus arrancou a nossa culpa e colocou sobre ele. Adão descumpriu a palavra, não valorizou a palavra, mas a Bíblia diz que para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Pegaram uma esponja, molharam no vinagre e colocaram na boca de Jesus. Enquanto Adão descumpria a palavra, não valorizava a palavra do Senhor, Jesus na cruz fez de tudo para que essas Escrituras se cumprissem nele. Aleluia. Oh, glória. Glória a Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome. Muitos não querem mais falar da mensagem da cruz. Talvez porque não dá ibope, talvez porque não dá tanto like como aquelas mensagens escalafobéticas dos pregadores. Muitos não querem falar sobre a cruz porque a cruz confronta. Jesus Cristo disse: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Cruz na época era morte. Quem queria tomar a cruz? Morrer. Porém, graças a Deus, que aqui tem um povo que morreu para o mundo e vive para Deus. A mensagem da cruz confronta, e muitos já não querem pregar ela. Porém, quando eu penso sobre isso, eu lembro da minha avó, 83 anos de idade. Se você perguntar para ela, me mostre uma passagem na Bíblia, ela não sabe. Ela não sabe escrever o seu nome. Ela sabe o que é teologia, pregador? Não sabe. Ela sabe o que é homilética? Não sabe. Hermenêutica? Exegese? Não sabe. O que ela sabe então? A mensagem da cruz. A mensagem da cruz. Certa feita, na minha família teve um caso de briga. A minha avó, daquele jeito brava dela, ela levantou a voz enquanto eles discutiam, conversavam sobre o assunto. Da forma simples dela, com jeito bravo, ela disse: vocês não se lembram do sacrifício de Jesus na cruz? Ele perdoou e vocês têm que perdoar também. Aleluia. Aquela mensagem foi como uma flecha no meu coração, eu nunca vou esquecer disso. Glória a Deus. Estamos perdendo a simplicidade do Evangelho. Estamos perdendo a simplicidade da cruz. Quando bate uma luta, já queremos desistir.
se esquecendo de olhar para o autor e consumador da nossa fé, que não desistiu, que foi até o fim. Jesus na cruz, é interessante que ele não se retira dela. Jesus não se retirou da cruz. Em João, capítulo 19, versículo 38 e 39 diz que José de Arimateia e Nicodemo juntos pediram o corpo de Jesus para o colocar num sepulcro onde ninguém havia antes sido colocado. É interessante que se Jesus tivesse se tirado, nós não estaríamos aqui. Se Jesus tivesse descido da cruz, nós não estaríamos aqui. Mas a Bíblia diz que ele não abandonou a cruz. A Bíblia diz que ele não deixou a cruz, ele foi tirado dela. Há uma diferença entre ser tirado e abandonar o cargo. Jesus foi retirado, ele não desistiu. E quantos de nós, por causa de pouca coisa, queremos deixar o cargo? Quantos de nós, por pouca coisa, queremos sair da posição que Deus nos colocou? Quantos de nós, por pequenas coisas que acontecem, queremos sair do lugar que o Senhor nos colocou? Porém, você já parou para pensar, e se Cristo tivesse desistido? Não existiria igreja dos cafés, não existiria IEADEC, não existiria igreja, mas ele foi até o fim. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, o inferno, e pela sua morte e ressurreição, nós recebemos o perdão de Deus. E quando a trombeta soar, os mortos serão ressuscitados primeiro, e nós que estaremos vivos seremos elevados juntamente com eles aos ares, ao encontrar com o nosso Jesus. Vale lembrar que Jesus disse em Marcos capítulo 13, versículo 13: aquele que perseverar até o fim será salvo. Vou repetir: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Glória a Jesus. Após a morte de Jesus, ao terceiro dia, algumas mulheres estão indo para visitar o sepulcro com iguarias para poder balsamá-lo. E no meio do caminho, o diálogo entre elas é: e a pedra? Há uma pedra colocada no sepulcro de Jesus. O que vamos fazer? E quando elas estão chegando, o texto diz que a pedra estava removida. Aleluia. Porque um anjo desceu, um terremoto, e a pedra foi removida. E o mais lindo é que o anjo está sentado sobre a pedra. Aquilo que era para elas desconfortável, porque não sabiam como resolver, aquilo que para elas estava tirando a sua paz, porque não sabiam o que iriam fazer, quando chegaram lá, o Senhor já tinha resolvido o problema. Quando chegaram lá, além da pedra ainda ser removida, o anjo estava em cima dizendo: o homem colocou, mas Deus abriu. O homem fechou, mas o Senhor abriu. E a porta que ele abre, ninguém fecha. A porta que ele fecha, ninguém abre. Aleluia. Lucas capítulo 9, o versículo 62 diz: aquele que coloca a mão no arado, Aleluia. e olha para trás, não é digno de mim.
Está doendo? Continua na posição. Está ferido? Continua no lugar que Deus colocou, porque o dia da ressurreição está chegando. Pare de olhar para a morte, pare de olhar para este momento e tenha fé que o dia da ressurreição está chegando. Aleluia. Para combater os triunfalistas que dizem que Deus é amor e não esmaga ninguém, não esmiuça ninguém, não fere ninguém, vamos para o texto comigo. Isaías, capítulo 53, o versículo 10. Porém ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Ele não poupou o seu único filho, por amor a mim, por amor a você. E o mais lindo de tudo isso é o que segurou Jesus na cruz, não foram os cravos. O que segurou Jesus na cruz não foram os soldados, porque Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Aleluia. Prova disso é que na cruz ele disse ao Pai: a ti eu entrego o meu espírito. Quando foram para prendê-lo, Pedro arrancou a espada da bainha e cortou a orelha do soldado. Jesus respondeu: calma, Pedro, se eu quisesse, eu clamaria do céu e viria 12 legiões de anjos para me livrar. Mas em vez de ele escolher 12 legiões de anjos, ele escolheu 12 homens para continuar aquilo que ele havia começado na terra. Em vez de escolher 12 legiões de anjos perfeitos, ele escolheu 12 homens cheios de falhas, cheios de imperfeições, que falharam contra ele. Porém, mesmo assim, Jesus foi atrás de um por um, os reconciliou com ele, a não ser Judas, que se suicidou. Aqueles que não, Jesus os restaurou e disse para eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e sereis minhas testemunhas. O mais interessante é que Jerusalém foi a cidade a qual crucificou Jesus. Jerusalém é a cidade que mata profetas. Jerusalém é a cidade que despreza a ele. Como ele mesmo disse: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Jerusalém é uma cidade contra Jesus, mas Jesus disse: ficai em Jerusalém. O cenário era de terror, o cenário era de morte, mas é neste mesmo cenário que eu vou revestir vocês. Jerusalém, pelos olhos humanos, é a pior cidade para se estar. Cristo acabou de morrer, ressuscitar, acabaram de matar Jesus, e quer que nós ficamos em Jerusalém, neste cenário. Mas agora, quando eles foram cheios do poder do Espírito Santo de Deus, sai da frente. Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra, perseguiram, matavam, colocavam em prisões, mas a igreja em constante oração, triunfante cada dia mais pelo poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E qual era a mensagem que eles pregavam? Não era chave de carro, não era porta aberta. Por mais que isso seja bom, mas não é o mais importante. Sabe qual era a mensagem deles? Jesus salva, Jesus cura,
Jesus liberta e vai voltar para nos levar para o céu. Para os que perecem, a mensagem da cruz é loucura, mas para nós que cremos é o poder de Deus. Não precisava de muita coisa. Enquanto Pedro pregava, aquele que não tinha tanto estudo, ao pregar, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. Como aquele coxo que ele encontra na porta do templo: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Levanta e anda, em nome de Jesus. É duro ouvir isso. É confrontante. Porém, não se esqueça que é por causa dele que nós estamos aqui. É por ele que nós estamos aqui. Ele morreu em nosso lugar. Aquela cruz era para nós. Nós que estaríamos ali. O preço a ser pago estava sobre nós. O salário do pecado é a morte. Nós merecíamos a morte. Mas Isaías 53 diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Aleluia. Como cordeiro mudo, levado ao matador, ele não abriu a boca para reclamar. Grande Deus. Bendito seja o teu nome. Ele não abriu a boca para murmurar. Pelo contrário, na cruz ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Em vez de pensar nele, Jesus olha para Maria e diz: eis aí teu filho. João, eis aí a tua mãe. E quantos de nós estamos perdendo o nosso alvo, que é Cristo Jesus? E quantos de nós não estamos mais seguindo o exemplo de Cristo Jesus? Será que as pessoas têm olhado para você e visto Jesus? Será que você tem sido uma testemunha fiel de Jesus? Ou você prefere ficar no comodismo mesmo, esquecendo que Ele vem? Em breve Ele vem. Entre Marta e Maria, uma ficava focada nos afazeres de casa. Não que isso seja errado, mas não era momento para aquilo. Já Maria ficava aos pés de Jesus. E Jesus disse que ela escolheu a boa parte. Quantos de nós estamos como Marta, inquietos pelas coisas que vivemos, inquietos pelo nosso dia de amanhã, inquietos com o que sobrevirá sobre as nossas vidas? Olhamos as notícias da rede de TV, vemos a crise que está batendo no mundo, no Brasil, em toda parte da terra. Em vez de se desesperar, lembre-se que o mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo, que é a rocha inabalável, e nele nós estamos bem firmes. Pode o vento soprar, pode a chuva vir, mas se estivermos firmados em Cristo, ainda que morremos, nós viveremos pela vida eterna no céu com Ele. Guarda a tua coroa, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Está doendo? Está difícil a prova, a luta? Está machucando? Para finalizar, eu vou ler parte da conclusão de Paulo. Romanos, capítulo 8, o versículo 31 em diante.
Grande Deus. E diremos, pois, a essas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Bendito seja o teu nome, Jesus. Seja fiel no pouco, e Deus vai colocar muito. Aleluia. Deus esmiuça para depois exaltar. Deus fere para depois exaltar. Deus coloca o processo árduo e doloroso em nossas vidas, mas não é para nos matar, é para nos lembrar do mais importante. Ele está tentando tirar o seu foco das coisas da terra e fazer você voltar os seus olhos para Ele. Ele está tentando fazer você se desligar das coisas terrenas e se ligar com as coisas do céu. Ele está trabalhando em você para te levar para outro nível com Ele. Então não temas, crê somente, creia somente. Porque como nosso pastor sempre canta aqui neste altar, quem tem Jesus tem tudo. Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz sobre verdes pastos. Ele me livra do mal, Ele me guia com o cajado. Não temas, creia somente. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.